Graça e paz, irmãos. Nesta manhã eu gostaria de meditar com vocês em uma passagem que se encontra no livro de João, no capítulo 8, o versículo 31 até o versículo 36, que diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão, nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? E respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa passagem, ela é uma passagem interessante para a gente meditar. Ontem no culto, à noite, eu ministrei sobre João 15, sobre permanecer, onde Jesus ele nos orienta, ele não apenas nos convida, mas aquela palavra no imperativo é como se fosse uma ordem, ele nos orienta a permanecer nele, e sem ele nada podemos fazer. Aqui em João 8, ele diz aos judeus que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, né? Então, um dos efeitos dessa permanência é sermos discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E é esse o ponto que eu quero pegar nesse vídeo. Não é a questão somente da permanência, mas também a liberdade em Cristo Jesus. Nós vivemos em um tempo, pessoal, que os cristãos eles são tentados a todos modos, a todos ritos, a vários instrumentos para alcançar, seja bênção, seja benefício, seja alguma coisa de Deus. E infelizmente, uma coisa que o crente busca muito é libertação. Libertação de vícios, libertação disso, libertação daquilo. E muitos locais, muitas pessoas ensinam que você tem que fazer isso para se libertar, você tem que fazer um ato profético, você tem que dar uma oferta, você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer isso e fazer aquilo. Eu tenho minha ressalva contra essas coisas, eu não acredito que funcione dessa forma, até porque eu já fui um viciado em cigarro, quem já foi liberto por Cristo sabe como Cristo trabalha. E a palavra é clara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma coisa que a gente diminui nos dias de hoje é a suficiência de Cristo, é a autoridade de Cristo no libertar, é a autoridade de Cristo no salvar, é a autoridade de Cristo no dia a dia. Nós diminuímos essa autoridade de Cristo, a suficiência de Cristo quanto a isso. Nós achamos que é Cristo e mais alguma coisa, que Cristo não é capaz de nos salvar somente pela sua obra da cruz, que nós precisamos crer e fazer mais alguma coisa. Nós não cremos que Cristo é o suficiente para nos libertar dos vícios, então nós temos que crer, nós temos que ter Cristo e temos que fazer mais alguma coisa. Deixa eu dizer para você, meu irmão, talvez seja uma frase que você ouça muito da minha boca e quem convive comigo ouve isso direto. Cristo é suficiente. Você não precisa de mais um culto de libertação. Você não precisa de mais uma reunião, de uma campanha de libertação. O que você precisa é ter a mente e a consciência enraizada em quem você é. A permanência está em saber em quem você é. Jesus diz que o servo não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre na casa. Nós somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus sempre permanecerão. E só somos filhos por conta daquilo que Cristo fez. A nossa fé nele é que nos dá essa garantia de sermos filhos de Deus. Aos que creram em Cristo Jesus, a estes foram dados o direito de serem filhos de Deus, João 1,12. Nós temos um problema muito grande
em deixarmos apenas Cristo como centro do nosso evangelho, como centro da palavra, como centro da salvação, como centro da nossa vida, como centro dos nossos louvores. Nós temos um problema muito grande quanto a isso. Nós sempre queremos Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais um ato profético, Cristo e mais uma mandinga, Cristo e mais... sempre tem alguma coisa. Cristo não é suficiente, nós não conseguimos confiar. Nós não conseguimos olhar e saber, não, Cristo é poderoso na minha vida. E Ele começou a boa obra e certamente Ele é completar até o dia de Cristo Jesus. Nós sempre queremos comprar Deus, comprar do Pai as bênçãos com alguma coisa, seja com uma campanha, seja com um ato profético, seja com um culto, uma liturgia, alguma coisa. Nós queremos fazer, nós queremos que Deus faça conforme a nossa vontade. Nós não nos colocamos diante da vontade de Deus. Ontem no culto, uma coisa que eu falei, e a Bíblia deixa bem claro, é que Satanás, no deserto, ao tentar Jesus, tocou na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Jesus tinha certeza da sua identidade. E nós, como filhos de Deus, por adoção, nós, como filhos de Deus, por causa de Cristo Jesus, também devemos ter essa certeza da nossa identidade. Nós devemos estar firmados nesta rocha que é Cristo, com a certeza inabalável de que somos filhos e filhos amados de Deus. E que Deus opera em nós o querer e o realizar dele conforme o seu beneplácito, conforme o prazer que propuser em si mesmo, conforme ele quer e quando ele quer. Sendo assim, toda e qualquer transformação, toda e qualquer libertação na nossa vida ocorre no tempo e na vontade de Deus, não na nossa. O nosso desejo de querer ser liberto, de querer ser livre, é válido e certamente esse desejo há em nós, porque Deus o colocou em nós, porque Ele opera esse querer e se realizar em nós. Ele colocou o desejo de sermos livres de algo, Ele assim o fará. Nós não entendemos que tudo passa por Cristo. E que Ele é suficiente, que a cruz foi suficiente. Que os vícios a qual você esteve preso ou está preso em Cristo Jesus são quebrados. Que as correntes que te prendiam em Cristo Jesus são quebradas. Que toda e qualquer maldição que um dia existiu, muitos apregoam por aí a maldição hereditária. Eu gosto de dizer e bato nessa tecla, a maldição hereditária só existe aquela que veio de Adão. Fora essa, nenhuma outra maldição hereditária. Maldição hereditária foi a que veio de Adão. Essa foi a maior e mais terrível de qualquer outra maldição que possa existir no mundo. E essa maldição, a maior de todas, ela se quebra em Cristo Jesus. Então não existe nada que em Cristo Jesus não cesse. Não tem como um crente dizer, eu entreguei minha vida para Cristo, e voltar agora a dizer, mas eu tenho que ser liberto disso, eu tenho que isso, eu tenho que fazer aquilo, eu entreguei minha vida para Cristo, mas isso, você é nova criação. Paulo disse aos Coríntios que quem está em Cristo é uma nova criatura, faz parte de uma nova criação, tudo se fez novo. Como se tudo se fez novo? Porque cargas d'água você está tentando trazer o teu passado. Você está tentando reviver o velho homem em você. Tudo se fez novo. Tá, Thiago, tudo se fez novo, mas eu não fui liberto. Calma, o trabalhar do Espírito não é da forma que você quer. Tem coisas em nós que nós vamos deixando na caminhada com Cristo. Tem coisas em nós que nós vamos perdendo hábitos, jeitos, palavras, pensamentos na caminhada, no decorrer da caminhada. É questão de amadurecimento, é questão de crescimento. Quanto mais a gente medita, mais a gente mergulha, quanto mais a gente guarda as palavras de Cristo, mais a gente permanece nele, mais a gente está amalgamado, enraizado nele diariamente, e mais a gente vai crescendo e vai tendo uma mente madura, um coração maduro, e vai recebendo de Deus as bênçãos que nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo, como diz Paulo em Efésios 1:3. Isso vem com maturidade. Isso não vem por um ato profético. Isso não vem porque eu profetizei, porque eu declarei, porque eu determinei. Isso vem porque Cristo decidiu me dar por pura graça, não por méritos meus, porque nada do que eu faça me dá direito a algo, ou esquecestes o que foi dito, que as nossas obras são como trapos de imundícia, panos de menstruação, por assim dizer. Então, nada do que nós façamos impressiona a Deus.
A gente acha que porque tá indo um mês seguido na igreja, porque tá orando, tá fazendo, estamos impressionando Deus. Ei, Deus, ele sabe tudo. Se você pecar agora, você não vai pegar Deus de surpresa. Nós não impressionamos Deus. É Deus que nos impressiona. É Ele que nos surpreende. É Ele que hoje Ele te enche com o Espírito Santo e você pensa, uau, eu fui cheio. E amanhã Ele te coloca uma porção maior ainda do seu Espírito, uma plenitude do Espírito em você e você pensa, uau, como? Nós que somos surpreendidos a cada dia, a cada instante pelo Espírito, pelo agir do Espírito em nós. Nós temos que ter a mentalidade de filho. A mentalidade de filho, não mentalidade de escravo. Para permanecer, nós temos que ter a mentalidade de filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você está dizendo que você não foi liberto, que você precisa de uma libertação, que você precisa disso, que você precisa daquilo, é porque você não creu na obra de Cristo Jesus, é porque você não confia no que Cristo fez, é porque você está jogando fora aquilo que Paulo falou, que aquele que começou a boa obra em você, certamente a completará. Você está dizendo, não, isso não é verdade. Nós precisamos descansar na obra de Cristo, descansar naquilo que Ele fez. Nós precisamos olhar, caminhar, descansar nisso. Um crente que não descansa é um crente que não aprendeu a amar, é um crente que ainda não aprendeu a confiar no seu Salvador, no seu Deus. Se você não consegue descansar nas coisas mínimas, como você descansa que Ele te salvou? Como você diz eu estou salvo? Ou você não tem essa segurança? Porque o crente que diz, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é o crente que está dizendo, Cristo de nada me serviu. É como se Paulo dizendo, Cristo morreu em vão para você. Meus irmãos, isso é assunto de maturidade. O autor de Hebreus diz que quando nós já devíamos ser mestres, é necessário que ainda nos seja dado leite. E por quê? Porque nós não crescemos. Porque nós chegamos a Cristo, nós somos salvos e tipo assim, parece que aquilo ali, não, tá bom, tô salvo, tá ótimo. Maravilha, beleza, é isso aí. Mas nós não fomos chamados somente para ser salvos. Nós somos reis e sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes para proclamar as virtudes daquele que nos salvou, para levar as boas novas. Nós somos as mãos e os pés de Deus na terra. Nós somos ministros da reconciliação. Ministro de uma nova aliança. Como que você apregou a Cristo, dizendo Ele te salva, mas você tem que fazer isso. Como você prega a Cristo e diz Ele te cura, mas você tem que fazer isso. Não, não existe o mas. No Evangelho não existe o mas. No Evangelho existe Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, e tudo isso ocorre no momento em que você creu nele. A palavra para salvação ali, a palavra para vida eterna, a palavra sozo, ela é completa, ela não abrange uma certa área só, não é só salvação da condenação, é salvação de mazelas, é libertação, é cura, é transformação, tudo é completo, é um pacote, é completo. Só que o crente tem dificuldade. Por isso que muitos não permanecem. Porque eles pensam, que caminhada difícil. Que complicado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Ei, eu não estou dizendo que você não tem que ler Bíblia, que você não tem que orar, que você não tem que frequentar culto. Não! Vamos fazer isso por gratidão, ler para conhecer mais do nosso Deus. Orar para termos mais intimidade, para conversarmos, manter um relacionamento com Ele, guardar as suas palavras, os seus mandamentos para permanecer no seu amor, como Ele diz em João 15. Estarmos em comunhão com os irmãos, porque nós os amamos. Estar em comunhão, porque ali, em comunhão, verdadeiramente ali está reunido fisicamente o corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós precisamos ter a mentalidade de filhos. Perder essa mentalidade de escravos, que depende sempre de um artifício para poder receber algo de Deus. Você não confia na graça de Deus? Quer dizer que Deus te salvou? Para te salvar? Foi por espírito, agora você quer continuar na carne. Paulo diz aos Gálatas, me admira-me que estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para um outro evangelho. Meu amigo, quando você confia na força do seu braço, você está partindo para um outro evangelho. Paulo diz aos Gálatas, poxa, sois assim tão tolos que vocês começaram no espírito, agora querem continuar na carne. Gente,
Começou no Espírito, termine pelo Espírito. Confie que aquele que começou vai terminar essa boa obra em você. Não ache que a força do seu braço vai conseguir fazer nada. A força do nosso braço não pode nada, já está escrito: maldito o homem que confia no homem. E maldito o homem que confia no homem não está dizendo que eu não posso confiar no meu próximo. Está dizendo que é maldito o homem que confia na força do seu braço, que confia na sua justiça própria, que confia naquilo que consegue fazer, naquilo que consegue apresentar diante de Deus. Nós não podemos apresentar nada de bom diante de Deus, a menos que nós chegamos diante de Deus pelo nome de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele que abriu esse novo e vivo caminho. Se não for por meio dele, se não for pelo que ele fez, nós nem teríamos direito de se achegar a Deus. Por isso que Cristo é o nosso mediador. Nós somos filhos. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E que nós possamos estabelecer essa mentalidade. Eu sou filho, eu sou liberto, eu sou curado, fui tratado de todas as mazelas da minha vida. Agora eu vou crescer em graça, vou crescer em conhecimento. E nesse crescimento Deus vai tirando de mim tudo aquilo que outrora um dia o velho homem reinou e deixou seus vestígios. Porque sim, infelizmente, nós fomos salvos, nosso espírito agora é um espírito criado em Cristo Jesus, nascemos de novo, um novo espírito criado em Cristo, mas habitamos ainda no corpo do pecado, no corpo que não se curva diante de Deus, a carne não se curva. Então nós precisamos lutar sim, é uma guerra entre o espírito e a carne, e isso a gente vai vencer. Os velhos hábitos, eles vão desaparecer quanto mais a gente conhecer a Cristo, quanto mais a gente se achegar a Ele, quanto mais a gente buscá-lo. Não tem um ritual, não tem uma técnica, não tem uma palavrinha mágica, uma frasezinha, não é um culto em específico, não. Toda e qualquer libertação foi te dada em Cristo. Se o Filho te libertou, verdadeiramente você foi liberto. Você é livre, você é filho, não é mais escravo. Ah, mas eu ainda estou preso na pornografia, mas eu ainda estou preso na masturbação, eu estou preso nisso. Bom, isso daí é porque você ainda teve medo de se entregar para Cristo, de buscá-lo. Busque a Cristo, conheça-o, medite na palavra. João diz que nós estamos limpos pela palavra que nos foi dada. Todos os dias, assim como você se banha, todos os dias se banhe na palavra de Deus. Para que pela palavra você seja transformado, você seja renovado. Para que toda a libertação, ela venha acontecer na sua vida, ela venha a transparecer, ela venha a se externalizar. Que tudo aquilo que você recebeu de Cristo, espiritualmente, venha se externalizar e acontecer. Confie naquilo que Cristo fez, descanse naquilo que Cristo fez e tenha em mente a sua identidade. Você é filho, filho de Deus. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador, o autor e consumador da fé, aquele que morreu na cruz, pagou o preço de tudo aquilo que você não conseguia. Se você crê nisso, você então é filho. Se você creu que Ele morreu e ressuscitou, você agora é filho de Deus, não é mais escravo. E o filho permanece para sempre. Essa identidade que nós temos, essa nova identidade de filhos, isso ajuda muito a permanecermos, porque o filho permanece para sempre. Na casa, o escravo não. O escravo não consegue permanecer. E você não é escravo. Nós não somos escravos, nós somos filhos, libertos, porque o Filho nos libertou. Nós conhecemos a verdade nos libertou, a verdade é o Filho, a verdade é Cristo. Ele nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio nisso. E você? Você também crê? Que essa seja a verdade que enraize no seu coração. E que você ande no Espírito. E não queira ter começado no Espírito e terminar pela carne. Porque não vai dar certo. Confie naquilo que Cristo fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele ainda fará na sua vida. Fique em paz e que Deus vos abençoe.